Amém? Então, Queridos, eu pastor, fica à queria vontade. primeiramente agradecer esse convite, essa oportunidade, né, e louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, essa iniciativa, né, toda essa conferência, alguns preletores aí, algumas programações eu pude participar. O pastor já estava tentando me encaixar há algum tempo, mas na correria aqui, inclusive dos atendimentos que a gente está fazendo online, né? Infelizmente não deu, mas Deus nos deu o privilégio de estarmos hoje com os amados, com esse pastor tão querido, que já esteve aqui algumas vezes conosco, também nos congressos da nossa família. E a gente louva a Deus, né? Porque a igreja aqui em Candeias tem um carinho todo especial pela vida do pastor Anderson. Sempre que ele esteve aqui, fomos ricamente abençoados com a palavra que Deus colocou em seu coração, né? E aquilo que ele ministrou às nossas vidas. E a gente tem um testemunho aqui, né, do quanto Deus tem usado o seu servo. Eu queria, meus amados irmãos, compartilhar dentro do tema que me foi proposto. E eu vejo que esse tema é bem propício, principalmente para esse momento de isolamento, de confinamento. Né? Quantas famílias estão aí lidando com conflitos familiares justamente pela falta do perdão. E o tema é o perdão, né? Vencendo os cárceres da alma. Uma coisa interessante é que emergiu, né, com esse confinamento, e a gente tem visto na televisão muitos casais se separando, muitas pessoas que, ao se aproximarem mais geograficamente, fisicamente, ao estarem perto uns dos outros, eles terminam não se aguentando mais, terminam não vendo mais razões para estarem juntos. Eu queria ler o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, e assim declarou o apóstolo Paulo: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É interessante esse tema porque o perdão que nos leva a ter que lidar com aquilo que aprisiona a nossa alma fala Pastor justamente André, desses sentimentos tão negativos pastor, que, diante das adversidades numa relação, diante dos problemas que nós enfrentamos, sem administrarmos bem, nós permitimos que essas coisas venham nos aprisionar, como rancores, ressentimentos, raízes de amargura, que em muitas pessoas parece que já não vêm de hoje. Não são coisas que surgem, né, no casamento propriamente dito, mas parece que emergem no casamento. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, meus amados, com respeito à relação familiar, a relação numa dinâmica, né, em que nós nos aproximamos mais, é que essa aproximação não é só geográfica, essa aproximação é física, é afetiva, melhor dizendo, né? O lar é o lugar onde nós mais nos abrimos para o outro e, por isso, somos sujeitos também a mais nos ferirmos, porque é o lugar onde as defesas se tornam menores. A gente se protege socialmente falando para lidar com as pessoas lá fora, né? Para que, quando formos criticados, quando alguém falar alguma coisa da gente, isso não nos afetar tanto. Mas dentro de casa, na nossa dinâmica familiar, é muito mais difícil. Por isso, muito mais propício a surgir ressentimentos, amarguras. O investimento afetivo é muito maior. E a palavra do Senhor para nós é justamente essa, né? O quanto nós devemos suportar, o quanto nós devemos perdoar e o quanto nós temos que ter como referência para o exercício dessas coisas tão importantes para que haja cura, para que haja libertação desses cárceres, desses sentimentos que muitas vezes nos aprisionar, o próprio Cristo, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e o que essa obra faz em nós, a sua aplicação mediante a ação do Espírito Santo. Tem uma frase bem conhecida de um autor desconhecido, muitos atribuem a Shakespeare, mas não se sabe de fato de quem é essa frase, que diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então, ser aprisionado na sua alma
estar encarcerado por tais sentimentos, diante daquilo que aconteceu, alguém que feriu e fez alguma coisa, né, que machucou, quando não resolvido, a sensação é que nós vamos degustando essas emoções, esses sentimentos, na tentativa de que o outro sofra, mas na verdade, quem passa a sofrer somos nós mesmos. Então, o perdão é libertador. O perdão é necessário para que haja a comunhão e para que haja também a libertação. Tem uma outra frase bem interessante que diz o seguinte: o ressentimento anda de mãos dadas com uma dor que queria que o objeto do seu rancor a sentisse. Você pega o ressentimento, dá a mão a ele e começa a caminhar, mas a intenção é que aquele que lhe feriu é que sinta essa dor. Quando, na verdade, é a pessoa que, infelizmente, tem permitido esse sentimento crescer e corroer, que vai, por dentro, definhando. E a gente sabe claramente, né, que a falta de perdão que aprisiona a nossa alma gera uma série de fatores extremamente nocivos para a vida da gente. Desde um adoecimento físico, que a gente sabe que existe as chamadas somatizações, em que essa angústia, esse sentimento mal resolvido, essa falta de perdão termina indo para o corpo. O corpo, como a gente diz em psicologia, termina falando através de uma doença dermatológica, de uma dor de cabeça contínua, às vezes de um tumor que aparece, né, e de tantos outros problemas que trazem prejuízo físico, além dos prejuízos emocionais. Uma pessoa aprisionada, ela não consegue ver brilho na vida em nada. É uma pessoa amargurada, uma pessoa que não se satisfaz com nada, é uma pessoa que não consegue ter contentamento com absolutamente nada. Veja o exemplo de Ana, a mãe de Samuel. A Bíblia diz que o seu marido, Eucana, era um homem muito bom para ela, né? Dava a porção dobrada da refeição que era feita justamente no momento em que eles iam cultuar a Deus no templo. Mas mesmo sendo muito bom para Ana, tentando compensar a falta de filho, a Bíblia diz que ela era uma mulher amargurada. E ela entrou no templo buscando ao Senhor, derramando a sua alma com amargura no coração. Ou seja, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que viria como uma compensação para Ana não tinha graça, por causa justamente dessa amargura. Ela era constantemente provocada pela sua rival. Mas Ana aprendeu a lançar as suas amarguras e aquilo que aprisionava a sua alma, colocando no cárceres, diante da presença do Senhor. Quando ela entrou no templo, quando ela derramou, e a Bíblia diz que ela chorou abundantemente na presença do Senhor. Mas o maior prejuízo que nós temos com a falta de perdão é o espiritual. É o quanto a nossa fé, é o quanto a nossa vida espiritual, ela fica estagnada e nós perdemos grandes oportunidades de estarmos numa comunhão mais íntima com Deus, de sermos mais úteis nas mãos do Senhor. Quantas não são as pessoas que, infelizmente, estão anos na igreja, mas que não estão sendo produtivas, não estão sendo úteis nas mãos de Deus, porque estão presas a sentimentos que só colocam essa pessoa para baixo, que fazem com que ela não tenha mais esperança, não creia, inclusive, nas promessas do Senhor, tape os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o coração vai ficando petrificado pelos rancores, esses ressentimentos, de tal maneira que já não é uma terra boa, como na parábola do semeador, né? Que recebe a palavra de Deus com alegria para ter renovo e ânimo toda vez na presença do Senhor. E eu queria aqui, meus amados, destacar pelo menos 4 razões bíblicas para perdoarmos. A primeira razão é que somos discípulos de Jesus. Nós devemos perdoar pelo fato de que o discípulo deve andar no caminho do seu mestre. Jesus diz em João, 1 João capítulo 2, ou melhor dizendo, o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6, que aquele que diz estar nele deve andar como
ele andou. E Jesus não andou, né, com o coração cheio de amargura. Jesus não andou com a sua alma aprisionada. Jesus não andou, né, sem o exercício do perdão. Jesus mostrou para todos nós, né, que a vida se baseia justamente no perdão, porque Ele é o próprio perdão. Ele é a expressão do próprio perdão de Deus para nós. Em segundo lugar, nós devemos perdoar, porque isso é o reflexo da nossa comunhão com Deus, né? Se olharmos a oração do Pai Nosso, a quinta petição, nós vamos ver que quando Jesus fala a respeito das necessidades nossas, as três primeiras no Pai Nosso estão voltadas para nós honrarmos a Deus, santificarmos o seu nome, buscarmos o seu reino, para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. E as três últimas são as nossas necessidades, que Deus diz quais são. Não somos nós que vamos dizer a Deus quais são as nossas necessidades, mas é o próprio Deus que diz a nós quais são as nossas necessidades. Das três necessidades que Jesus disse que nós temos, uma delas é o perdão. Porque ele vai dizer que nós devemos perdoar os nossos devedores, assim como nós temos recebido este perdão da parte do Pai. Exercer o perdão ao próximo é o reflexo do perdão que nós recebemos da parte de Deus. Não há como, meus amados irmãos, nós vivermos em relacionamentos rompidos e ainda acharmos que o nosso culto a Deus, que a nossa adoração a Deus não é afetada. E quando nós trazemos isso para dentro do nosso lar, nós vemos que o apóstolo Pedro é claro em afirmar que muitos homens têm as suas orações interrompidas quando não sabem tratar devidamente a sua esposa, a sua mulher, como vaso mais frágil. Então, meus amados irmãos, relacionamento rompido na terra implica em relacionamento rompido nos céus. Spurgeon, ele tem uma frase bem interessante a respeito dessa quinta petição, né, da oração do Pai Nosso. Ele vai dizer: a menos que você perdoe o seu próximo, você estará então lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. E especificamente essa parte onde nós pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É interessante que Mateus, quando fala a respeito dessa petição, ele coloca justamente a palavra no grego como dívida. E é isso que a gente tinha para com Deus, uma dívida impagável. E é isso que acontece quando nós não perdoamos o nosso semelhante. Nós o colocamos como o nosso devedor. Nós o colocamos como aquele que agora deve ser julgado porque tem um débito para conosco. Surge em nós um senso, né, de credor, de cobrar, só que a maneira como nós vamos cobrar isso é de uma forma totalmente desproporcional. Por isso que nós devemos perdoar, porque perdoar significa o reflexo da nossa comunhão com o próprio Deus. E em quarto e último lugar, ou melhor dizendo, em terceiro lugar, nós devemos perdoar porque o perdão evita colocarmos em prática a nossa própria justiça. O apóstolo Paulo é claro em Romanos, que ele vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei. Uma coisa que acontece quando nós somos machucados é o surgimento de um senso de justiça diante de algo que nos trouxe indignação, porque nos feriu fisicamente, emocionalmente, moralmente, não importa como você foi ferido ou como nós somos feridos. Mas surge em nós um senso de justiça de que aquilo não pode ficar assim. A indignação diante da injustiça, ela tem o seu lugar. Paulo diz que nós devemos nos irar, mas não podemos permitir que o pecado tome, né, o nosso coração de tal maneira que esta ira nos conduza a um ato ou uma atitude
que, na verdade, vai ser desproporcional à verdadeira justiça. Então, Paulo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. E a justiça mediante as indignações que nós passamos por alguém que nos feriu, nós temos que colocar nas mãos de Deus. É Ele que devidamente julga cada situação. É Ele que devidamente sabe o que deve ser feito. A nossa justiça é uma justiça imperfeita, porque ela é atravessada por ódio, por ira, por esses sentimentos que nós estamos falando aí, que aprisionam a nossa alma. Quando a gente fica indignado com a situação, nem sempre a gente vai agir conforme a situação. Nós vamos agir também trazendo tantos outros problemas que nós já passamos na vida, de tal maneira que talvez a pessoa se torne o bode expiatório. Talvez a indignação de muitos maridos em relação à sua esposa, muitos pais em relação aos seus filhos, muitas mulheres em relação aos seus maridos, são indignações e reivindicações de justiça mediante uma dor que possa estar sofrendo, que não tem a ver só com aquilo que ela está passando na sua família, mas já tem a ver com tantas outras questões que ela traz como marca dentro de si mesma. Por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos agir, né, com as nossas próprias mãos. E o perdão é o remédio para que a gente não coloque em prática a nossa justiça, mas que Deus faça a sua própria justiça. Porque a justiça de Deus, irmãos, é uma justiça santa. A ira de Deus é uma ira santa. É uma ira onde Ele vai colocar no seu devido lugar aquilo que está fora da vontade de Deus. E Ele sabe o ponto certo, o limite certo. E a justiça de Deus, ela não é atravessada por mágoa, por ressentimento. Porque esse mesmo Deus que se ira é o Deus que perdoa. É o Deus que, quando nós nos achegamos diante dele, com o nosso coração quebrantado, sempre estará disposto a nos perdoar. Por isso que o texto que eu li, de Colossenses, vai falar justamente isso, que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Da mesma maneira que Deus tinha todos os motivos para descer a sua ira sobre nós, para descer a sua indignação sobre nós, para nos condenar e nos lançar justamente ao inferno, e não fez. Ele nos perdoou. Nós somos chamados a colocarmos em prática também aquilo que recebemos para aqueles que também nos feriram, para aqueles que tornaram talvez, né, objetos da nossa indignação por terem feito coisas que nos machucaram. Então, o perdão é o exercício, é o remédio de Deus para nós evitarmos a justiça com as nossas próprias mãos. E, em último lugar, o perdão nos faz viver em paz. É importante, necessário, é imperativo nós perdoarmos, porque somente no perdão a gente vai viver a verdadeira paz. Tertuliano, ele tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. É bem interessante essa frase dele, porque no momento da indignação, que a gente vem com esse senso de justiça, a gente quer ter nosso gozo, nós queremos ter a nossa alegria, o nosso prazer de dizer, você também vai sentir a mesma dor que eu senti. Você vai passar por aquilo que eu passei. Ou seja, é como se fosse uma forma de expurgar um sentimento e que, na verdade, aquilo ali não vai trazer a verdadeira felicidade. Aquilo ali vai trazer apenas um momento de gozo, de contentamento que é enganoso, que é deturpado, mas a verdadeira felicidade está justamente no perdão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é claro ao afirmar, voltando agora para Romanos capítulo 12, se possível, quando estiver na sua dependência, se a decisão for sua, ele vai dizer, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
E mais uma vez, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Meus amados irmãos, o perdão não é nada fácil, mas é extremamente necessário. Ele é libertador. E ele deve ser uma busca constante. E nós sabemos que essa busca, ela é possível de ser exercida através da graça de Deus em nossas vidas. Porque o perdão é um ato contínuo. O apóstolo Pedro, quando chegou diante de Jesus, ele fez a seguinte pergunta: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. A gente sabe que o número 7 tem um simbolismo na cultura judaica, nas interpretações de textos bíblicos. E Jesus, ao amplificar, dizendo 70 vezes 7, ele está dizendo que o perdão não tem limite. Não existe uma cota para o perdão. O perdão é ilimitado. Não só nós devemos perdoar, mas constantemente, continuamente, nós devemos perdoar. E eu queria encerrar, meus amados irmãos, com a frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. E é isso que nós devemos buscar, e é esse padrão de vida que nós devemos pedir como manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas, em nossos lares. Conforme eu estava falando no início, né, quantos lares estão enfrentando esses conflitos agora por causa do confinamento? Aproximou as pessoas, os problemas que não foram bem resolvidos, estavam tamponados, começaram a surgir, começaram a emergir. Aquilo que eu escondia porque eu acordava cedo, né, ia para o trabalho, voltava à noite e eu deixava para resolver depois com a minha esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, era tamponado, né, justamente por essas atividades que nós tínhamos, esse ativismo que nos tomava e muitas vezes não nos deixava ver, rever, analisar tantas coisas importantes para uma dinâmica familiar mais saudável, para aquilo que é a construção de uma casa, né, no temor de Deus. Como é o tema geral, né, dessa conferência, na construção do lar sobre a rocha, sobre o fundamento seguro, que é ouvir a palavra do Senhor e praticar. Não só ser um ouvinte que não pratica, mas o ouvinte que pratica, porque este é aquele que de fato está crendo nesta palavra, está colocando ela como fundamento da sua vida, como fundamento da sua existência. E neste momento, muitos estão sofrendo, justamente porque esses pontos, essas divergências, essas mágoas, essas questões mal resolvidas emergiram. E ao mesmo tempo que é doloroso, e ao mesmo tempo que não é fácil, é a grande oportunidade que Deus está nos dando de revermos, de buscarmos a sua presença e nele termos a cura para isso. E construirmos uma família saudável. E construirmos uma família verdadeiramente fundamentada na rocha da sua palavra, dos princípios, na sua santa lei. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. As consequências que o pecado trouxe em nossas vidas, que se revertem, se desvelam nos nossos relacionamentos, muitas vezes doentios, esse relacionamento pode ser restaurado mediante o poder da graça do Senhor, que é muito maior. Talvez você esteja aí achando que não há jeito para a sua casa, que não há perdão no seu relacionamento. Eu posso dizer que Deus tem o poder para restaurar todas as coisas. Deus é capaz de fazer aquilo que você nem imagina. E a nossa postura, a nossa atitude é de nos quebrantarmos diante dele, de confessarmos os nossos pecados e de buscarmos esta graça eficaz, superabundante, que é capaz de restaurar todas as coisas, que é capaz de nos ajudar a exercer o perdão, que liberta a nossa alma. Então, a chave desse cárcere que liberta a nossa alma
é o perdão de Deus. E este perdão a gente consegue, a gente usufrui, a gente pode colocar em prática, mediante a ação do poder da graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor? Amém, pastor André. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, que Deus esteja abençoando a sua vida cada vez mais. Nós vamos fazer agora um bate-papo. Então, você que está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, você pode fazer e nós vamos tentar conversar sobre esse assunto, tá bom? Então, aguardamos aí as suas perguntas, as participações. Enquanto isso, pastor André, o senhor é psicólogo também. Quais são os efeitos de um coração magoado, um coração que não consegue perdoar? Quais são os efeitos somáticos e os efeitos emocionais que a mágoa pode causar numa pessoa? Aquilo que eu comecei até, dentro do momento que estava pregando, é que as doenças, né, começam a surgir. O mau funcionamento do nosso organismo. A gente sempre fala uma coisa, pastor Anderson. A função da terapia é trazer a angústia, o que está mal resolvido, para a palavra. Então, quando eu não falo, essa angústia, essa dor, essa mágoa vai para algum lugar. Ou para o comportamento, que é aquela pessoa que vai e se vinga, que vai ter aquele ato, né, destemperado, que muitas vezes ele vai ter consequências piores. Aquele momento que a pessoa diz perder a cabeça. Né? Ou então, pessoas que não transformam em ato essa angústia, eles somatizam e terminam trazendo para o próprio organismo, né, algum problema. Como, por exemplo, tem gente que tem câncer mediante mágoas. Tem gente que desenvolve problemas dermatológicos, né, de pele, né, problemas de dermatite. Eu já tive uma paciente que o contexto familiar dela era um contexto muito difícil, de muita amargura, né, de muita coisa, e ela estourava a pele todinha, né, e mediante justamente isso, né, esse coração cheio de ressentimento, de mágoa. Uma pessoa amargurada, no coração amargurado, você pode ver na sua fala, na sua própria fala, ele não consegue ter esperança, ver nada de bom. A visão dele se torna uma visão extremamente negativa. Se conversa com uma pessoa amargurada, você não aguenta ficar muito tempo, né? Porque a pessoa, inclusive, se você chegar cheio de sonhos, ela vai querer dizer que nada daquilo que você está esperando que aconteça na sua vida vai acontecer, porque ela já não consegue ter essa mesma esperança. E incomoda uma pessoa positiva, uma pessoa cheia de sonho, uma pessoa que está exercendo a sua fé. É muito complicado. Muito bem. Existem algumas outras perguntas aqui, pastor. Eu vou tentar fundir elas. Como, por exemplo, aqui, o Sérgio pergunta, o cristão tem a opção de não perdoar? E aí, juntando com outra pergunta, diz assim, o perdão é incondicional? Muito bem. O cristão verdadeiro, nasce de novo, ele não tem essa opção. A gente vê que Cristo nos perdoou. E como a gente falou aí na oração do Pai Nosso, o nosso relacionamento com Deus, ele é interrompido. Uma questão que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com o perdão é que a sensação que se tem é que não vai haver justiça. Perdoar é como se eu deixasse a situação do jeito que está e a justiça. Né? É uma injustiça perdoar. Muitas pessoas encaram o perdão como uma injustiça e esquecem de ver que perdão é um ato de misericórdia. É não devolver à pessoa o que de fato a pessoa merece, porque ela fez, né, uma coisa ruim. A retribuição segundo o olho por olho, dente por dente, o plantou tem que colher, seria justamente ele sofrer o que estou sofrendo. E o perdão é justamente o ato de misericórdia. É não devolver desta maneira. E o cristão é chamado a isso, né? Nós somos chamados a isso. A não devolvermos, a não vingarmos, né? Jesus mostra justamente essa questão quando ele fala a respeito de que nós temos que ser perfeito como perfeito é o nosso Pai
que estás no céu. Né? E ele fala a respeito de andar mais uma milha, de dar outra face, de não devolver da mesma maneira. E isso é um ato que a gente tem que entender que é da graça de Deus na nossa vida, porque é contrário à nossa natureza decaída. Não é só uma questão de autocontrole, não é só uma questão da pessoa fazer uma terapia, se conhecer, né? E saber como vai reagir. É o sentimento propriamente dito que precisa ser sanado, curado pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, é imperativo de Deus, sim, a gente perdoar. Muito bem. Foram duas perguntas, foi essa? Foram. E a outra, que o perdão é incondicional, existe alguma questão que. Mas aí você já respondeu. Pastor, às vezes é muito comum a gente conversar com algumas pessoas que tem parece que um perdão circunstancial e temporal. É aquela pessoa que, quando ressuscita um novo conflito, ela diz assim: está pensando que eu esqueci? Eu não esqueci, não. E aí suscita uma situação de anos, de décadas passadas. O que é que você poderia dizer a essas pessoas que sempre estão exumando conflitos de anos atrás? A questão do perdão não é esquecer, né? O que passou na sua vida é um registro seu, vai fazer parte da sua história. A questão não é dar uma amnésia, a questão é que quando essa memória vem, que sentimento vem com ela, que afeto vem com ela. Então, ao relembrar ou diante de uma situação que lembra aquele fato doloroso, ou lidando com a mesma pessoa, né, se decepcionando com ela, o que é que você vai trazer em termos de memória afetiva, em termos de sentimento em relação àquela pessoa? Então é isso que vai falar a respeito se está exercendo o perdão ou não, se o perdão houve ou não. A memória existe, a lembrança existe, mas a partir do momento que ela é acionada, que sentimento está vindo, né, juntamente. E aí onde a pessoa tem que ver, né, que guardar esses trunfos para lá na frente passar em rosto, lançar em rosto, mostra um coração que talvez naquele momento não perdoou ou não se aprofundou no perdão. Ele simplesmente tamponou. Ele simplesmente, por N questões, N motivos, né, abafou aquela situação e que lá na frente vai desencadear novamente. E isso não é bom. Por isso que cada questão tem que ser resolvida. Porque esses registros ficam, a não ser que dê uma amnésia na pessoa e as pessoas esqueçam da sua vida toda, né? Apague aí na sua memória. Mas em condições normais, as lembranças estão lá, mas o problema não são elas, mas que emoções que elas possam ressuscitar em nós, que aí gera justamente, novamente, esse aprisionamento da alma, né? Que não é bom. Então, em Deus, a gente tem que perdoar. Porque Deus não teve amnésia em relação a nós, né? Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, que tem a ver não com amnésia, mas tem a ver que ele não leva em conta. Ele não vai, quando estou diante dele, lá de novo, buscar, olha, você já está me devendo desde não sei quando. Tem gente que infelizmente faz isso, né? Então Deus, ele não tem amnésia, ele sabe o que nós fizemos, mas ele não leva em conta. Então o perdão é isso. É não se apagar da memória, mas também não levar em conta o que já foi feito. Porque você vai ter que se deparar com um novo problema, uma nova dificuldade, aonde provavelmente você vai ter que exercer o perdão de novo. Agora, existe a diferença da confiança, né? Você perde a confiança, tem gente que mistura que perdoar é voltar a confiar novamente, e não é. A gente tem que reconstruir esta confiança, que foi realmente quebrada. Então é necessário essa pessoa reconstruir, né? Mostrar, dar provas de que ela é confiável de novo. Então,
Resgatar a confiança não tem a ver ou não está atrelada automaticamente a perdoar ou não perdoar. Eu posso ter perdoado uma pessoa, mas ainda assim eu preciso ter provas que essa pessoa se tornou confiável. Porque existe um outro lado também, pastor, que algumas pessoas são um pouco ingênuas, né? Acham que o perdão é você toda hora se colocar em risco. É toda hora você se colocar em situações em que as pessoas vão te explorar, vão se aproveitar de você. E Jesus disse que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. E aí entra a questão da prudência, né? A gente não tem aquilo que Deus tem, a ciência plena de saber das intenções do coração desta pessoa para colocá-la outra vez numa condição de confiança, para nós confiarmos coisas importantes da nossa vida sem nos decepcionarmos outra vez com ela. Mas a questão do sentimento ou ressentimento, isso tem que ser colocado diante do Senhor, né? Para que essa memória não ressuscite isso. Muito bem, pastor. Tem uma outra pergunta aqui. Se uma pessoa me magoar e me fez mal e morrer e eu não perdoar, o que é que acontece comigo? Na verdade, meus amados, é uma pergunta bem interessante, né? Mas, biblicamente falando, a Bíblia diz que nos revela que não há perdão que Deus não exerça. O que vai ficar aí, talvez, aí isso se torna perturbador para a pessoa, é uma relação que não foi resolvida. Que não foi resolvida. Né? Porque você não conseguiu ir até a pessoa para sanar aquela situação. Mas o perdão principal que procede de Deus é mediante a confissão dos nossos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, diante de Deus, se eu confessei sinceramente, eu creio que eu fui perdoado, eu estou liberto. Aí vai haver um processo da própria pessoa, se a pessoa vai se perdoar mediante algo que não foi resolvido. Acontece muito isso em família, né? Filhos que deveriam ter resolvido isso com os pais ou com o irmão, um ente querido, e de repente essa pessoa parte, essa questão não fica bem resolvida, e aí essa pessoa se volta para si mesma de uma forma muito veemente. Aí é um trabalho do auto-perdão, né? Da pessoa se perdoar, porque em Deus ele já foi, se ele confessou. Mas aí tem que ser trabalhada essa questão de como essa pessoa está se vendo, se olhando, se julgando, diante de uma possibilidade que agora não tem mais como resolver no sentido dela se sentir melhor, porque a pessoa ouviu e a pessoa a recebeu. Então vai ser muito mais uma questão dessa pessoa olhar para Deus, né? E buscar em Deus o perdão e se perdoar. Eu conheço alguns casos assim, de consultório, de igreja, de famílias, de membros de famílias, né, que ficam se corroendo, não se perdoam e terminam trazendo o mesmo prejuízo na vida espiritual, emocional e física de quem não perdoa um outro, um que está fora de si. Né? Isso pode levar até uma depressão, né? Porque a pessoa começa a se condenar com muita veemência, desnecessariamente. Muito bem. Então, nós temos outro aqui. O que sempre ouvimos é que, ao perdoar, preciso continuar convivendo como se nada tivesse acontecido. O que o senhor acha sobre isso? Veja só, aí é uma questão que a gente não pode colocar como padrão, no sentido de que tem que conviver. A convivência daí para frente vai depender muito dos dois, de como cada um vai se portar. Porque o perdão, propriamente dito, é não desejar o mal que você recebeu. É não querer se vingar. É não ter gozo, inclusive, quando a pessoa lá na frente, de certa maneira, se prejudicar. Provérbios vai dizer claramente, né, que a gente não pode se alegrar com a ruína do ímpio, porque Deus pode até tirar a mão.
Então, a gente pode ver, sabe o que é aí? Um exemplo, o sentimento de Jonas em relação a Nínive, né? Jonas foge do chamado de Deus porque ele queria o juízo sobre aquela capital de uma nação tão perversa. E quando Deus perdoa, ele fica numa situação, né, de angústia. Então, a questão aí do perdão propriamente dito é você não desejar o mal, o mesmo mal, a vingança ao outro, quer seja através de você e quer seja também através do que acontecer, mas é colocar nas mãos do Senhor, inclusive orar. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos abençoam. Essa é a proposta da palavra do Senhor para nós, né, como cristãos. Agora, a convivência vai depender daquilo que eu falei, né, da confiança, de como é que vai ser cada um. Existem casos em que as pessoas conseguem conviver. E existem casos que as pessoas não conseguem conviver, né? Porque aí vai depender da postura de cada um. Porque o que ficou assim marcado aí é a falta de confiança. Essa pessoa que talvez estava num lugar de admiração e já não é mais admirada. E a gente não pode exigir de uma pessoa, no sentido de que ela não está sendo cristã ou temente a Deus, se essas coisas desapareceram. Porque essas coisas desaparecem mesmo. Uma decepção faz com que você tire uma pessoa de um lugar de admiração e automaticamente coloque em um lugar de rejeição. Agora, o que eu faço com isso? Me vingo? O que eu faço com isso? Desejo mal? Não. Mas a reconstrução é gradativa, é lenta e que vai exigir da forma como esses dois vão conviver. Então, dizer taxativamente se é certo, se é errado, a gente não... Se vai dar certo ou se não vai dar certo, é isso que eu queria dizer melhor. A gente não tem como falar que existe uma regra específica, né, em que a pessoa que criou um clima que não foi bom tem que conviver com ela e se não, significa que não perdoou. Necessariamente não, né? Eu conheço muitas pessoas e já vivenciei isso também, que eram da minha convivência e que se afastaram, né? Respeito os motivos deles terem se afastado. Quando se encontram, eu trato bem, elas me tratam bem, mas eu percebo que já não é mais aquela aproximação afetiva de antes. Já não é mais aquela convivência mais prazerosa, né? Existe o respeito. Existe, né, a postura de você não querer o mal para ela. Inclusive, se precisar, a gente socorre. Se precisar, a gente abençoa. Porque o perdão não é um ato atrelado a um sentimento. Eu tenho que sentir para perdoar. O perdão é uma atitude. Então, independente do que eu estou sentindo, eu vou e ajo porque, né, é meu posicionamento cristão. E essa é uma questão que a gente precisa pontuar bem, pastor, porque às vezes a gente acha que o perdão é apenas um reflexo de um sentimento. Eu sinto, eu faço. Eu não sinto, eu não faço, né? E aí a gente coloca o nosso coração como um juiz supremo, a corte de última instância daquilo que é certo e daquilo que é errado. E isso tem sido um grande problema, né? Que a gente precisa observar. E aí precisamos observar o que é que a Escritura diz. Por isso, meus amados, cada caso deve ser observado com cuidado, com peculiaridade, para a gente não lançar um dogma e aí esse dogma ser nivelado. Então, eu não consigo mais viver mas com quem se está falando? Né? Com o irmão, com o vizinho, com o marido. Não consegue viver por quê? Qual é a causa? Então, isso deve ser tudo avaliado à luz da palavra do Senhor, né? Que nós cremos que ela é infalível, que ela é inspirada e que isso é muito importante. Lembrando que, amados, o perdão é um sinal da nova vida em Cristo. E aí aqueles irmãos que tolhem o perdão, que encolhem o braço e fazem isso obstinadamente, e às vezes até com orgulho,
né? Olha que absurdo. Às vezes até se orgulhando em reter o perdão. Então, essa pessoa precisa fazer uma autoanálise da sua própria espiritualidade quanto à sua fé, porque a Escritura é muito contundente quanto a isso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. É mentiroso em que sentido? É mentiroso quando se professa um amante dos céus, um amante de Deus. Então, isso é algo que a gente precisa ponderar. Tem um teólogo chamado Arthur Pinero que ele diz algo interessante. Ele diz assim: se você tem algo a perdoar, perdoe rapidamente. Perdão tardio é muito pouco melhor do que a ausência de perdão. Então, não espere se arrepiar, não espere ter se você é um pouco místico, né? Não espere um arrepio, um sonho, uma voz grave no cangote. Perdoe. E essa é uma questão, pastor, que às vezes diz assim, não, mas eu não senti ainda. Se eu pedir perdão sem sentir, eu vou ser hipócrita. A gente está vivendo uma sociedade muito subjetiva, né? Então, a ênfase está no sentir. As pessoas estão se norteando nas suas atitudes, inclusive querendo cumprir a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, mediante assentimentos. Se eu não estou em condições de colocar isso em prática, porque eu não sinto, eu não vou colocar. E a Bíblia, a palavra de Deus, a lei dos céus, ela não foi nos dada para cumprir mediante sentimentos. Então a gente saiu de um contexto bem racional, que as pessoas tinham que ter uma lógica naquilo que ia fazer, porque se não tivesse uma lógica, não se faria, e a gente foi para outro extremo, que é o extremo da sensação, do sentir. Por isso que os cultos hoje são cultos muito voltados a despertar as emoções, os sentidos, né? Se sentir bem. A primeira coisa que as pessoas falam é: o que é que você sentiu da igreja? Gostou, não gostou? É muito mais perguntas no âmbito da sensação. Tem gente que se sente muito bem em lugares que são extremamente acolhedores, que a pessoa abraçou, apertou a mão, mas a mensagem foi totalmente antibíblica. E a pessoa acha que está no melhor lugar do mundo. Então, isso é importante que você está colocando aí, pontuando, pastor. Quando nós aplicamos a questão da ordenança de perdoar, é uma atitude. Né? Deus sabe do nosso coração que está ferido. Deus sabe o quanto é difícil. E é por isso que a gente tem que ir aos pés dele, apresentar o nosso coração e clamar a graça para cumprirmos o seu mandamento. É um imperativo dele. Ele não vai nos dar esse imperativo de uma forma fria, como, olha, eu quero e acabou-se. Então, esse mandamento a fim de que o seu nome seja glorificado nisso. Deus é glorificado quando nós perdoamos. Deus é glorificado quando as famílias são restauradas. Deus é glorificado quando as mágoas saem, quando a alma se liberta desse cárcere. É Deus que é glorificado, porque é uma obra dele. É uma obra que chega num momento que é extremamente impossível. O Amado é formado em psicologia, você sabe que existem vários textos que a gente olha assim a respeito do perdão. E chega um momento em que as orientações psicológicas para saber dos seus valores, para saber do seu mecanismo, não são suficientes para que a pessoa coloque em prática aquilo que só Deus pode operar na vida de uma pessoa. Né? Então, a gente tem que... Amém. Pastor, tem algumas outras perguntas, mas o nosso tempo está se esgotando. Então, eu queria lhe agradecer por estar aqui. Queria pedir perdão às pessoas que fizeram aqui as perguntas. Não vai dar para responder todas, tá? Mas eu oriento você a ler um pouco mais sobre o assunto. Leia a Epístola de João, Mateus 18, Mateus 16. E aí você vai aprender um pouquinho mais quanto ao assunto. Amém. Mas, em linhas gerais, amados, é uma evidência da nossa fé em Cristo. Então, nós precisamos aprender a perdoar. O Billy Graham, ele diz que numa sociedade cheia de tantas culpas, quem sabe uma das palavras mais ricas da atualidade é perdão.
né? É pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, é pedir perdão ao próximo. Vê que coisa interessante. A Escritura diz: se você vai oferecer uma oferta ao Senhor e lá você se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixa a oferta, vai, reconcilia com seu irmão, depois vem e apresenta a oferta. O perdão é mais importante, ou tão importante quanto a relação com Deus a partir do culto. Olha que coisa forte, né? Às vezes a gente vive num utilitarismo eclesiástico. Eu faço, eu canto na igreja, eu oro, eu faço parte do departamento, eu faço isso, daquilo, outro, mas às vezes a gente se engasga com alguns conflitos que, se conseguíssemos perdoar, as pessoas iam sair menos da igreja, as pessoas iam ter uma vida menos andarilha, eclesiasticamente falando, as pessoas iriam tolerar mais os seus cônjuges, iriam amar mais os seus parentes, os seus irmãos. Né? Quantos irmãos de sangue são intrigados a ferro e fogo, porque não conseguem lidar com o perdão? Porque perdão parece hoje, pastor, que é símbolo de ser tolo, de ser bobo. Ou, para ser mais nordestino, é sinônimo de ser besta. E aí eu não posso ser besta. Eu tenho que exercer o juízo, a espada. Ele não vai pisotear sobre mim. E aí é uma questão se a gente vai se amoldar a essa ideia mundana ou se a gente não vai conformar com as coisas dessa vida, como diz o apóstolo Paulo. Então, pastor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, tá certo? Um grande abraço. Também. Deus abençoe. Meus amados, essa live vai estar guardada aqui conosco. Eu queria agradecer a Edênia, ao Diácono Mano. O nosso tempo expirou aqui já. Já o Instagram me convida aqui a fechar. Enquanto isso não acontece, eu queria agradecer a Edênia, que Deus abençoe a sua vida. Parabéns aí para Felipe e Andressa. Parabéns para Arthur, que está fazendo aniversário hoje. O filho da nossa irmã Kaline, Fábio. Que Deus abençoe Arthur, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Essa live vai estar guardada aqui no nosso Instagram. E amanhã eu quero convidar você a estar conosco às 18 horas aqui nesse canal, nessa live, tá bom? Pode assistir novamente aqui e pode ir para o YouTube, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço.